Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar então aí a nossa aula. Agora nós vamos falar sobre noções básicas de estatística, tá ok? Noções básicas de estatística. Bom, nós o ano passado já vimos algumas coisas sobre isso e eu volto a repetir para vocês. Estatísticas nada mais é do que o estudo de levantamento de dados, tá ok? Então, estatísticas é o estudo matemático, tá certo? Isso, aqueles lá de gráfico mesmo, que nós vimos o ano passado sobre pictogramas e gráfico de setores. Lembram que nós vimos isso? Sobre os pictogramas e os gráficos de setores? Isso mesmo. E agora nós vamos estudar estatística, nós vamos ver aqui, eu vou falar o que nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos ver média aritmética simples, tá ok? Nós vamos ver também a média aritmética ponderada, tá certo? Ponderada. Depois eu vou explicar para vocês exatamente o que é. E nós vamos ler e interpretar gráficos de barras, tá certo? Nesse capítulo 14 aqui. Sim, é bem básico. Sempre essa parte de estatísticas é mais uma noção de estatística que vocês estão tendo. Vocês vão aprender estatística mesmo profundamente lá no ensino médio, lá quando começarem, né, a ver outros, vamos dizer assim, uma segunda parte da matemática, vamos chamar assim. Oi. Qual deles? O 7? Peraí. O 7 é o que tá aqui, ó. Vou até virar a câmera pra você pro caderno aqui, ó. O último é esse aqui, ó. Olha ele aqui no caderno, ó. O que ele tá falando? Que nós temos o trapézio, certo? Com o ângulo 115 e o ângulo 115 são os ângulos obtusos. E ele fala que os dois ângulos agudos nós não sabemos quem é. Então nós chamamos de X, tá certo? Tudo isso é igual a 360, por quê? Porque todo e qualquer quadrilátero, o total de ângulo dele vai ser igual a 360, tá certo? E aí nós fizemos o quê? Tudo que é número vem para o lado direito da minha equação e o x permanece. Então, x mais x, 2x. Então, ficou 360 menos 230, que foi a soma do 115 aqui, tá certo? Passei o 2 dividindo, ficou 360 menos 230, sobra 130. Dividido por 2 é 65. Então, quer dizer que cada x aqui, ó, vale 65. Tudo bem? Conseguiu entender agora? Então tá bom. Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer uma pequena leitura aqui, ó. Tem um texto pequenininho aqui, ó. Ao longo de 2018, o brasileiro leu em média 2,43 livros completos. Se considerarmos os livros indicados e não terminados, esse número aumenta para 4,96. Segundo pesquisa realizada pelo IBOP, por encomenda do Instituto ProLivro, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro sequer, tá certo? E aí, baseado nesse texto aí, que já é uma pesquisa, né, relacionada a estatísticas, né, ele deu uns dados para nós de porcentagem, de quantas pessoas lê, quantas não lê, tá certo? Tá dizendo assim, ó, segundo o texto, o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano. Você sabe calcular média aritmética? Você já aprendeu a calcular média aritmética? Mais ou menos. Então vamos lá. O que é média aritmética? Ó? Média aritmética ela é somada da seguinte maneira. É quando nós temos várias informações. Então eu vou colocar assim para vocês. Ó. 3 mais 5 mais 9 mais 7 mais 3. Vamos colocar que eu fiz perguntas para as pessoas, tá certo? Vamos colocar assim, Vamos colocar que eu fiz a pergunta assim para a pessoa, você lê livro frequentemente ou não? 5 pessoas responderam uma coisa, 3 pessoas uma coisa, 5 outra. Então, qual foi a média de resposta que eu tive aqui, ó? Como que eu tiro a média? Média é somar todas as quantidades. Então, ó, 3 mais 5 é 8. 8 com 9 é 17.
17 com 7 é 24. 24, calma só um pouquinho, Rian. 24 com 3 é 27. Então eu tenho um total aqui, ó, de 27 respostas. E como eu vou saber qual foi a média? 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá e divido por 5. 27 dividido por 5 vai dar mais ou menos aí, ó, 5, deixa eu fazer aqui a conta aqui rapidinho pra vocês, pra ver quanto vai dar 5, alguma coisa aí. Opa. 5,4 deu aí na conta de vocês? Deixa eu procurar minha calculadora aqui. Pode perguntar. Não, mas como é uma estatística, é uma média, né? Ele já fala, a média não é um valor exato, entendeu? Então, que nem aqui, ó, aqui deu uma média de 5,4. Então, nós estamos falando de média, não estamos falando assim, ó, é exatamente isso, é uma média. Existe uma variação, entendeu? Certo? Então, como que se calcula a média? Somando os valores e dividindo pela quantidade de etapas. Quantas etapas nós tivemos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantidade de fatores, ó. Primeiro fato, segundo fato, terceiro fato, quarto fato e quinto fato. Somei todos eles e dividi pela quantidade de fatos que aconteceram. Então deu 5,4. Tudo bem? Tranquilo aí sobre média? Então vamos lá. E aí tem uma pergunta aí bem pessoal, né? Ó, em média, você lê quantos livros por ano? Aí cada um responde aí uma média de livro que lê por ano, tá certo? Tem gente que é mais habitual à leitura. Espera só um pouquinho, Rian. Tem um colega fazendo pergunta. Aguarda só um momentinho. Pode continuar. Ah. Sim. Sim, é o que você leu. Entendeu? É o que você leu. Entendeu? Pode falar agora, Rian. Não é isso que o texto está dizendo, ó. Vamos lá, ó. Aqui o texto está te dando já a informação final, entendeu? Está te dando a informação final já em porcentagem. Ele não está te mostrando quantas pessoas realmente foram entrevistadas. Ele já está te dando uma média de pessoas, entendeu? Agora, nos exercícios que vai vir posteriormente, aí nós vamos conseguir fazer aí, porque vai ter a quantidade de pessoas que ele estava falando, ó. Tudo que eu... Qual deles? Daqui da parte de média? O último é o que você... É a resposta pessoal, ó. Em média, você lê quantos livros por ano? A primeira é o que eu expliquei aqui, ó. Eu tava perguntando se você sabia... Ó, segundo o texto, o brasileiro lê 2,43 livros por ano. Você sabe calcular média aritmética? Aí eu expliquei pra vocês como calcula uma média aritmética. É só você colocar assim. Eu sei calcular média aritmética. E faz um exemplo aí, igual eu fiz aqui, ó. Entendeu? Tranquilo agora? Então vamos lá, deixa eu explicar mais aqui, ó, que vocês vão entendendo cada vez mais aí o que eu vou explicando, ó. Média aritmética simples. Agora vamos para a página 339, ó. Média aritmética simples. A média aritmética simples ou simplesmente média é obtida somando-se todos os valores, ó, foi o que eu fiz, somando todos os valores, tá certo? De um conjunto de informações que você teve. E divide o resultado pelo número total de elementos. Então, ó, quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Qual foi o total do conjunto? 27. Então, 27 dividido por 5 deu 5,4. Oi?
Não, sempre mais. Média aritmética é sempre mais. Tá certo? De fatores. Isso, exatamente. E aí você consegue chegar na média aritmética. Sim, sim. Falta pouco mesmo. Exemplo, ó. Aí tem um exemplo aí, tem até a foto aí do professor aí, ó. O clube Nado Livre, após a seletiva de natação, escolheu os seguintes atletas para compor o seu time. Aí tá até ampliado aí, né, ó. O nome dos alunos e a idade, ó. 15, 16, 14, 15, 16, 13 e 16. Qual é a média de idade dos alunos? Hã? 15, ó. Vamos lá, ó. Teve um aluno com 15, aí depois teve 16, 14, 15, 16 de novo, depois 13, depois 16 de novo, e o total foi de quanto? De 105. Aí quantos fatos aconteceram? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós vamos pegar os 105, dividir por 7, e essa média deu de 15 anos. Ok? É a média. Pode ver, ó. Tem aluno com 13, aluno com 14, aluno com 16. Mas a média, pode ver que a média não é exata, né? Ó. A média. Então a idade deles está variando e tem uma média de 15 anos. Tudo bem? Tranquilo até aí sobre média aritmética simples? Agora vamos para uma que vai ser um pouquinho mais trabalhosa. Vamos pular um pouco os exercícios, tá bom? Vamos lá para a ponderada. Para média aritmética ponderada, na página 341. Página 341. Tá falando aí, ó. Média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é muito parecida com a média aritmética simples. Porém, aí vai vir aí o fato diferente. Enquanto no cálculo da média aritmética simples, os valores que constituem o conjunto analisado possuem todos os mesmos peso, como vimos no item anterior, no cálculo da média aritmética ponderada, cada elemento do conjunto analisado pode ter um peso diferente. Isso aí nós vamos ter bastante exemplos, o que acontece com as notas nas escolas, tá bom? Algumas escolas trabalham da forma que eu vou explicar aqui para vocês, ó. Ao realizar uma série de provas, por exemplo, alguns alunos podem ter peso 1, outros podem ter peso 2, tá ok? Quer dizer, alguns alunos podem ter pesos diferentes. Ao realizar uma série de provas, por exemplo, várias provas, algumas podem ter peso 1, outras peso 2. Assim sucessivamente, né? Assim acontecendo com outras provas também. Nesse caso, no momento de calcular a média, deve-se multiplicar o peso de cada avaliação para a nota adquirida. Soma-se todos os produtos obtidos e depois se divide o resultado pela soma dos pesos. Nossa, né? Falando assim, parece ser um bicho papão, né? Mas vamos aos exemplos aí, ó. Observe o exemplo que nós temos aqui, ó. Vou até colocar o exemplo para vocês aqui, ó. Mateus está cursando na faculdade de Direito e precisa de nota mínima de 6. Então, ó, ele tem que ter uma nota 6 de média para conseguir passar para o próximo ano da faculdade. Tá certo? Em cada disciplina, para ser aprovado. Então, sim, se ele tirar menos do que isso aqui, ele tem que fazer de novo. Em determinada disciplina, a primeira prova terá peso 1. Então, aqui nós vamos colocar tudo que for peso, ó. Vocês já vão entender já o que é isso, tá? Então, a primeira prova vai ter peso 1. É só um momentinho que eu já vou explicar o que é peso. A segunda prova vai ter peso 2. A terceira e a última prova terá peso 3. Então, ó, 3. Tá certo? Então, agora vamos lá aos cálculos, ó. Caso o Mateus tire 4,2 na primeira, então agora aqui nós vamos colocar a nota, ó. Nota.
Então, na primeira, ele tirou 4,2. Tá ok? Na segunda prova, 5,6. E na terceira prova e última, ele tirou 7,3. Tá ok? Então, o que acontece, ó? Peso quer dizer assim, ó. É por quanto vai ser multiplicada essa nota. Se essa nota aqui é peso 1, é multiplicado por 1. Então, 4,2 vezes 1 é 4,2. 5,6 vezes 2, você vai multiplicar por 2. E peso 3 é porque você vai multiplicar essa nota por 3. Olha só, isso na prática, ó. Então, a primeira prova ele tirou 4,2. Qual é o peso dela? Peso 1, então multiplicamos por 1. Tá ok? Aí eu vou somar com a segunda nota, que é 5,6, que foi multiplicado por 2, porque o peso é 2. E mais a terceira nota, que é multiplicado por 3, porque o peso é 3. Tudo bem? Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor. Então, olha o que nós estamos fazendo para fazer média ponderada, ó. A nota vezes o seu peso. Então, o que está acontecendo aqui, ó? A soma de produto, porque isso aqui é um produto. Então, eu faço o produto, somo. Faço o produto, somo. Então, está acontecendo a soma do produto, tá certo? Vamos ver quanto vai dar isso aqui, ó. 4,2 vezes 1 é o próprio 4,2. Quanto que é 5,6 vezes 2? E aí, pessoal? 11,2. Mais 7,3 vezes 3. 21,9. E quanto que deu esse total aqui, então? Isso, 37,3. Então, aqui, ó, é o total de pontos que ele somou com as 3 provas. Vamos ver se ele atingiu a média ou não? Como que eu vou fazer agora para ver se ele atingiu a média? Como nós estamos falando de média ponderada, agora eu venho aqui na parte do peso aqui, ó, e somo. 1 mais 2 é 3, mais 3 é 6. Então, eu faço 37,3 dividido por 6. Observe, teve 3 fatos, porém eu tenho que somar os fatos. Somar os pesos. Tá certo? Quanto que dá 37,3 dividido por 6? 6,2. E aí, ele foi promovido ou ele foi retido? Promovido. Entenderam como ele é bem... Peso é assim, ó. Foi o que eu acabei de explicar, ó. Quando eu falo pra você assim, ó. Eu vou te dar um trabalho valendo de 0 a 10, peso 1. Se é peso 1, ele vale 10. Tá bom? Aí eu dou um outro trabalho e falo assim pra você, ó. Vou te dar um trabalho valendo de 0 a 10, peso 2. Então, na verdade, ele vale o dobro. Ele vale 20. A nota que você tirar, eu multiplico por 2. Entendeu? E se eu falar assim, ó, eu vou dar um trabalho peso 3. A nota que você tirar, eu multiplico por 3. Entendeu? Oi, pode falar. Não entendi, Gustavo. Porque depende do sistema que a escola ou a faculdade adota. Porque assim, vou dar um exemplo, ó. Nós damos uma prova mensal. A prova mensal, ela cai uma quantidade bem menor de conteúdo, que é só um capítulo. Aí tem escola que faz isso, tem escola que não. A prova bimestral. Tem escola que na prova bimestral cai um exercício ou 2 de cada capítulo da apostila. Então, vamos dar um exemplo. Se a sua apostila tiver 5 capítulos, vai cair 10 exercícios, 2 de cada capítulo. Aí o que a escola faz? Essa prova, como vai cair tudo do bimestre, tudo, ela tem peso 2. Então, por exemplo, aí você foi mal na mensal, você tirou 3 na mensal. Aí você vai lá na bimestral, tira 8, multiplica por 2, é 16. Somando com os 3 que você tirou na mensal, você ficou com 19 pontos. Quase a mesma coisa que você ter tirado 10 nas duas, entendeu? Para isso que serve o peso. Mas também o que acontece? Se você tirar 10 na que vale peso 1 e tirar 2 na que vale peso 2, aí você também se lasca, né? Entendeu? Vamos lá, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra mim explicar pra vocês. Agora é só os exercícios mesmo. O gráfico de barras, gente, nós já estudamos o bimestre, o ano passado, na verdade. Se vocês tiverem... se vocês tiverem alguma dúvida sobre o gráfico de barras,
vocês me perguntam, tá ok? Porque o gráfico de barras é uma repetição do que nós já vimos. Tá bom? Aí se alguém pode começar a fazer o exercício do capítulo 14. Quem já terminou do capítulo anterior, né? Quem não, vem fazendo na sequência. Tá bom? E eu vou ficar online aqui com vocês. Tá certo?